Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 22 de julho. Um feliz sábado para todos vocês. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui na Tua presença estamos nesta manhã de sábado, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando o batismo do Espírito Santo. Que o Senhor Jesus derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Que o Senhor venha abrir a nossa mente para entendermos a Tua palavra, o ensinamento que o Senhor nos dá através desta parábola das 10 virgens. O clamor da meia-noite. Aí vem o esposo. Que o Espírito Santo nos prepare para este dia, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, aqui estamos nesta manhã de sábado para adorar a Deus, para aprender aos pés de Jesus Cristo. Como Jesus disse para Marta, 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 você anda muito afadigada, muito cheia de serviço, mas Maria escolheu a boa parte e não lhe será tirada. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, escolheu a boa parte. Você está neste momento aos pés de Jesus. Nós estamos aos pés de Jesus, aprendendo dele. E nesta manhã de sábado, Deus colocou no nosso coração para estudarmos com vocês a mensagem de Deus na parábola das 10 virgens. Aí vem o esposo, este clamor, chamado clamor da meia-noite. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, e vamos ver então o verso 1 em diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 eram loucas, tolas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, adormeceram todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus está falando para você, diretamente para você e para mim, através desta parábola das 10 virgens. Jesus e os seus discípulos estavam assentados no Monte das Oliveiras. O sol tinha desaparecido e as trevas da noite agora estavam cobrindo a terra. Ali de onde Jesus estava, ele podia ver uma casa muito iluminada. Luz estava vindo das frestas daquela casa, das aberturas. E, queridos, Jesus via também um grupo de expectantes que indicava que um cortejo nupcial estava para começar. Em muitas regiões do Oriente, as festividades de um casamento, as festividades nupciais, são realizadas à noite. O noivo parte ao encontro da noiva e traz a noiva para sua casa.
acompanhado com luzes de tocha, o cortejo nupcial sai da casa paterna para o seu próprio lar, onde um banquete é oferecido aos convidados. Naquela cena que Cristo contemplou, um grupo estava esperando o aparecimento do cortejo nupcial para se juntar a ele. Próximo do lar da noiva, estavam ali as 10 virgens trajadas de branco, esperando o cortejo nupcial. Todas levavam as suas lâmpadas nas suas mãos, lâmpadas acesas, e também um frasco de óleo, uma vasilha de óleo. Todas estavam aguardando ansiosamente pela vinda do esposo. Existe, porém, uma tardança intencional, uma tardança programada e já avisada. Queridos, passam-se várias horas de atraso e as 10 virgens, cansadas, adormeceram. Todas dormiram. À meia-noite, ouve-se um clamor. Aí vem o esposo. Saiam ao encontro dele. Mateus 25, verso 6. Sonolentas, as 10 virgens despertam e se levantam e veem o cortejo se aproximando com tochas e com sons de músicas. Ouvem as vozes do noivo e da noiva. E as 10 virgens então tomam as suas lâmpadas e começam a prepará-las. Mas 5 delas tinham deixado de encher as suas vasilhas com óleo. Não imaginavam que a demora seria tão longa e não se prepararam para essa emergência. Em aflição, aquelas 5 que não tinham azeite pediram para as outras 5 que tinham azeite nas suas vasilhas. E as 5 loucas disseram: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mateus 25, verso 8. Mas as 5 prudentes não tinham óleo de sobra e responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Mateus 25, verso 9. Enquanto elas foram comprar, o noivo chegou. As 5, com as lâmpadas acesas, se uniram à multidão, entraram na casa com o cortejo nupcial e fechou-se a porta. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, quão triste é esta frase. Fechou-se a porta. Esta porta representa a porta da graça, que hoje está aberta, mas não ficará aberta para sempre. Chegará um momento, no 7º selo, quando Jesus Cristo vai fazer a última intercessão. E depois da última grande intercessão, ele vai lançar o incensário sobre a terra, exatamente no 7º selo, como está em Apocalipse 8, versos 1 até o verso 5. Ele vai lançar o incensário sobre a terra e dirá: está feito. Não mais graça. Fechou-se a porta da graça. Meu querido irmão, esta parábola está nos advertindo de que a porta vai se fechar. Mas hoje é dia de salvação. Hoje é dia de consagração. Hoje é dia de confissão dos pecados. Mas aquelas 5 virgens tolas, elas chegaram atrasadas. Fechou-se a porta. Quando as 5 virgens chegaram, a resposta negativa foi: não vos conheço. Mateus 25, verso 12. Que triste resposta é esta: não vos conheço. Foram abandonadas ao relento, foram deixadas na rua, foram deixadas nas trevas. Quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, contemplando o grupo que aguardava o esposo, contou aos discípulos a história das 10 virgens, ilustrando pela experiência daquelas virgens a experiência da Igreja de Deus agora no tempo do fim. Portanto, meus queridos, Jesus tinha em mente a Igreja de Deus no tempo do fim. E qual é a Igreja de Deus agora no tempo do fim?
é a nossa igreja. É a igreja de Laodiceia. Todos estão esperando a volta de Jesus. Essa parábola diz respeito a mim e a você, porque nós estamos vivendo justo nos últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Os dois grupos representam as duas classes de crentes que professam estar se preparando para a volta de Jesus. São chamadas de virgens porque professam uma fé pura. Professam uma fé pura, mas nem todos têm uma fé pura. Existe uma diferença entre professar e realmente viver a fé pura. A maioria da igreja de Laodiceia, infelizmente, professa uma fé pura, mas são destituídos do ouro provado no fogo, de Apocalipse 3, verso 18. Aquele ouro provado no fogo é o amor. Portanto, Laodiceia está destituída do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Este é o ouro provado no fogo, que Jesus diz: venham e comprem de mim. Comprem sem dinheiro, ouro provado no fogo, vestimentas brancas para que te vistas, e colírio, óleo, colírio para ungir os teus olhos. Meu querido irmão, o conselho de Apocalipse 3,18 é um conselho dirigido a você e a mim. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós queremos o céu. Todos nós estamos caminhando para o céu. Só que a maioria é morna. A profecia de Apocalipse 3, de Laodiceia, está dizendo que a maioria, a grande maioria, é morna, é comprometida com o mundo, não é apaixonada pelo céu, é apaixonada pela terra, pelas coisas do mundo. Todos estão na igreja, mas nem todos estão no livro da vida. Meu querido irmão, todos são aparentemente iguais. Aparentemente, todos são pastores de Deus. Aparentemente, todos são anciãos de Deus. Aparentemente, todos os membros da igreja remanescente são remanescentes fiéis e verdadeiros. Aparentemente. Mas, na realidade, meu querido irmão, só existe um pequeno remanescente, que é batizado pelo Espírito Santo. Só existe um pequeno remanescente que busca a santidade diariamente. A santidade de Deus. O caráter santo, a mente santa de Jesus. Enquanto a maioria, grande maioria, é morna, comprometida com as modas do mundo, comprometidos com os filmes de Hollywood, comprometidos com as músicas do mundo que estão sendo introduzidas na igreja, até nos cultos da igreja, músicas com ritmos de dança estão sendo introduzidos nos cultos da igreja. Os laodiceanos vivem como os do mundo, comem como os do mundo, se vestem assim como os mundanos se vestem, e assistem os mesmos programas, frequentam os mesmos cinemas do mundo. Oh, meu querido irmão, a maioria dos laodiceanos não está caminhando para o céu. Não está apaixonado pelo céu. Estão apaixonados pelo mundo. Queridos, são mundanos. Podem ocupar cargos, altos cargos de liderança na igreja, como pastores, anciãos e líderes de departamentos, ministérios, mas a maioria é profana, é mundana, não estão desiludidos com o mundo, gostam deste mundo e não são apaixonados pelo céu. Será que eu estou falando para alguém que pertence à igreja de Deus, mas que não é de Jesus? Que não é apaixonado por Jesus? Meu querido irmão, as lâmpadas que as 10 virgens carregam em suas mãos representam a palavra de Deus. Diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Todos na igreja têm Bíblias. Hoje os lares têm 1, 2, 3 Bíblias. Mas
são Bíblias sem uso. Poucos estão estudando a Bíblia com oração, cada manhã, meditando na palavra de Deus. Poucos estão usando essas Bíblias para dar estudos bíblicos, para salvar almas. A maioria das Bíblias estão engavetadas, guardadas, empoeiradas, Bíblias sem uso. Meu querido irmão, minha querida irmã, o óleo é símbolo do Espírito Santo. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e tinham vasilhas. Por algum tempo não se notava diferença entre elas. Mas esta parábola de Jesus é uma advertência para aqueles que estão conformados em viver a vida cristã sem o batismo do Espírito Santo. Você está clamando pelo batismo do Espírito Santo? Todos os dias, todas as manhãs? Você está clamando para que o Espírito Santo gere em você a natureza santa de Jesus? Muitos são crentes, mas acham que almejar o caráter sem mácula e sem ruga é muita pretensão. Esta semana, um membro fiel da igreja me escreveu dizendo: pastor, muitos pastores e líderes pregam que é muita pretensão querer e almejar um caráter sem mácula e sem ruga. Ora, meus queridos irmãos, será que é muita pretensão? Você acha que é pretensão? Que é exagero? Você querer um caráter sem mácula e sem ruga? Meu querido irmão, Efésios capítulo 5, verso 27 diz. Efésios capítulo 5, verso 27 diz que nós precisamos ter um caráter sem mácula e sem ruga. Isso não é invenção, isso não é legalismo. Nós precisamos buscar o caráter de Jesus. Ninguém vai entrar no céu sem o caráter de Jesus. E o caráter de Jesus nos é comunicado pelo Espírito Santo durante o momento da comunhão que temos cada dia. Enquanto estamos em comunhão com Jesus, o caráter santo, imaculado e sem ruga de Jesus está sendo comunicado para você. Por isso precisamos ter comunhão diária. O momento da quietude cristã, o momento de silêncio na presença de Deus, de confissão. Queridos, você acha que para entrar para as bodas do Cordeiro, aqueles que possuem um caráter maculado, enrugado, um caráter cheio de pecados acariciados, pecados conscientes, pecados voluntários, vocês acham que estas pessoas poderão entrar nas bodas do Cordeiro? Não, não poderão entrar. Por quê? Numa outra parábola que Jesus contou, aquele homem que entrou na festa sem a veste nupcial foi lançado fora. Para entrarmos nas bodas do Cordeiro, nós precisamos da veste nupcial. E a veste nupcial é a vestimenta de justiça de Jesus, prometida por Jesus aos laodiceanos, em Apocalipse 3,18, que compres de mim vestimentas brancas para que te vista e não se veja a nudez da tua carne. Meu querido irmão, Jesus Cristo quer nos dar o ouro provado no fogo, o amor. Jesus Cristo quer nos vestir com a vestimenta branca da justiça dele. E Jesus quer nos batizar com o Espírito Santo. Queridos, assim é com a igreja de Deus. Isso que Jesus contou na parábola está representando a experiência da igreja de Deus, agora justo antes da segunda vinda de Jesus. Todos têm Bíblia, todos têm conhecimento das Escrituras, todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Jesus e confiantemente estão esperando por Jesus, mas a maioria não quer abrir mão dos desejos da carne. A maioria não quer abrir mão da carne. Meu querido irmão, como na parábola, assim é hoje. Há um tempo de espera.
E a Bíblia diz em Mateus capítulo 25, verso 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Existe um período de tardança. Existe um período anunciado de que vai tardar, vai demorar um pouco. É nesse período de tardança que nós estamos vivendo hoje. Meu querido irmão, hoje nós estamos vivendo no tardando o esposo. E a fé está sendo provada. Quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo. É tarde para você se preparar. Você tem que se preparar antes do clamor da meia-noite. Aí vem o esposo. Neste momento do clamor da meia-noite, você já tem que estar com a sua vasilha cheia do óleo do Espírito Santo. Não deixe para a última hora, não deixe para amanhã a confissão do pecado e a busca pelo batismo do Espírito Santo. Aqueles que não têm óleo nos seus vasos, nem nas suas lâmpadas, estão destituídos do Espírito Santo. Sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da Bíblia. Ninguém conhece melhor a Bíblia do que Satanás. Porém, ele não tem o Espírito Santo. Então, meu querido irmão, ter o conhecimento teórico da Bíblia, conhecer todas as doutrinas de Jesus, mas não ser possuído pelo Espírito Santo, é como ser como Satanás. Satanás tem conhecimento, mas não tem o Espírito Santo, a teoria da verdade, o conhecimento teórico das profecias da Bíblia. Sem o Espírito Santo, não pode vivificar a mente, nem pode santificar o coração. Você pode estar familiarizado com todos os mandamentos e com todas as promessas da Bíblia, como Satanás. Mas se o Espírito de Deus não introduzir a verdade no seu íntimo, o caráter não será transformado. Sem a iluminação do Espírito Santo, homens e mulheres não estarão aptos para distinguir a verdade e o erro e serão presas fáceis das tentações sutis de Satanás. A classe representada pelas virgens loucas não é uma classe hipócrita, não. Eles têm consideração para com a verdade, eles defendem a verdade, eles são atraídos por aqueles que creem na verdade, mas não se entregaram à operação do Espírito Santo. Não tomaram aquela decisão radical de romper com os pecados. Uma decisão radical precisa ser tomada, romper com os pecados. Porque o Espírito Santo não será derramado sobre aqueles que não rompem com os pecados. Pecados conscientes, voluntários. Não caíram sobre a rocha, não caíram sobre Jesus Cristo e se quebrantaram. Não permitiram que a sua velha natureza fosse quebrantada. O Espírito Santo trabalha no coração do homem e da mulher, de acordo com o seu desejo, de acordo com o seu consentimento. Vou repetir. O Espírito Santo trabalha no coração do homem e da mulher, de acordo com o seu desejo e consentimento. O Espírito Santo não vai trabalhar em você contrário à sua vontade, sem você buscar, sem você pedir. O Espírito Santo trabalha no coração de acordo com o desejo e o consentimento, e então implanta em você uma natureza nova e faz de você uma nova criatura em Jesus. Mas a classe representada pelas virgens loucas contentou-se com uma obra superficial. Não conhecem a Deus, não estudam o caráter de Jesus, não tiveram comunhão com Ele. A religião deles é só de formalidades. O apóstolo Paulo assinala que será característica especial dos que vivem justamente antes da volta de Jesus. Estas características que estão na carta de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 5. Ali Paulo diz:
Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não serão fáceis. Serão tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos. O que não falta hoje é o amor próprio. O que não falta hoje é pessoas amantes de si mesmas. O amor próprio está em alto grau. Está sendo ensinado, incentivado para que se amem a si mesmos. Mas aqui diz, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O que significa mais amigos dos prazeres deste mundo do que amigos de Deus? Eles gastam 2, 3 horas para assistir um filme de Hollywood, mas eles reclamam quando o sermão passa de 30 minutos, ou então quando chega a 40 minutos, já começam a se levantar e ir embora. Meus queridos, são mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. E ainda mais, a Bíblia diz o quê? Tendo aparência de piedade. Aparência de piedade não salva ninguém. Meu querido irmão, não adianta ter aparência de piedade. Não adianta sábado estar na igreja louvando a Deus bonitinho, participando do louvor, se sábado à noite você está na balada, se sábado à noite você está na orgia. Isto é aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. 2 Timóteo 3, 1-5. Meu querido irmão, quando os laodiceanos se despertarem da sua indiferença, será tarde demais. Discernirão que estão destituídos do Espírito Santo. A porta estará fechada. Rogam aos outros que lhes supram a falta que tem do óleo. Em assuntos espirituais, meu querido irmão, em assuntos espirituais, ninguém pode remediar a deficiência do outro. Hoje, a graça de Deus está sendo oferecida livremente para todos. A mensagem que está sendo proclamada hoje é: quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, verso 17. Hoje a porta da graça ainda não se fechou. Venha aos pés de Jesus em confissão, em arrependimento. Entenda, meu querido irmão, que o caráter é intransferível. O único caráter que é transferível é o caráter de Jesus, que pode e deseja ser transferido pelo Espírito Santo para você. O caráter de Jesus pode ser, sim, transferido para você através da comunhão diária e pela busca do batismo do Espírito Santo. Mas o meu caráter não pode ser transferido para você. O seu caráter não pode ser transferido para o seu filho. O caráter é intransferível. Ninguém pode crer por outro, ninguém pode receber por outro o Espírito Santo. Cada um tem que ter a sua experiência com Jesus. Cada um tem que receber o seu batismo do Espírito Santo. Ninguém pode dar ao outro o caráter que é o fruto da operação do Espírito Santo. Ainda que Noé, diz em Ezequiel capítulo 14, verso 20, Ezequiel capítulo 14, verso 20 diz: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho e nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Ezequiel 14, 20. É intransferível a experiência que você tem com Jesus. Na hora da crise final, é que será revelado quem é quem. Aparentemente, as 10 virgens eram iguais. Mas, quando o esposo se aproximou, elas perceberam, 5 delas, que eram tolas, que não tinham óleo, não tinham o Espírito Santo. Quando foi feito o clamor da meia-noite, aí vem o esposo. Um grupo estava preparado para a emergência e outro grupo não estava preparado. Meu querido irmão, é isso que vai acontecer com a igreja de Laodiceia. É isso que vai acontecer. Abra sua Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 3 e o verso 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, princípio da criação de Deus.
Vejam o verso 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Deus conhece a situação espiritual de Laodiceia. E Deus lamenta, oxalá fosses frio ou quente, mas tu és morno. É impossível levar para o céu o morno, porque o morno não está comprometido com Jesus. O morno tem um pé na igreja e tem um pé no mundo. Um morno não entrega totalmente o coração a Jesus. Ele tem áreas da sua vida que ele não consagra a Jesus. Ele tem pecados na sua vida que não confessa a Jesus. Prefere conservar esses pecados. Por isso é morno. E será vomitado da boca de Deus. Aqui em Apocalipse 3, verso 16 diz: mas assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Esta é a situação de Laodiceia. Não é uma situação de se orgulhar, não. É lamentável, mas é uma situação espiritual de miserabilidade, de pobreza, de cegueira e de nudez. Por isso Jesus está dizendo para você e para mim, meu querido irmão, no verso 18, Apocalipse 3, 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Esse ouro provado no fogo é o amor. Nós temos que nos amar uns aos outros. E vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Esta é a justiça de Cristo. Não é salvação pelas obras, não. Não existe salvação pelas obras. Nós temos que ser vestidos pela justiça de Cristo. Só Jesus salva. E aqui diz no verso 18, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Esse é o Espírito Santo. Então, meu querido irmão, a grande necessidade da Igreja de Deus hoje é amor verdadeiro, a justiça pura, imaculada de Jesus Cristo e o batismo do Espírito Santo, o óleo do Espírito Santo. As 10 virgens estão esperando na noite da história deste mundo. Todas dizem ser cristãs, todas têm vocação, todas têm um nome, todas têm lâmpada, todas pretendem fazer a obra de Deus, todas aguardam aparentemente a volta de Jesus. 5, porém, estão desprevenidas. 5 são encontradas aterrorizadas fora do recinto do banquete. No dia final, muitos vão requerer admissão no reino de Cristo. Muitos vão dizer, temos comido, temos bebido na tua presença e tu tens ensinado nas nossas ruas. Lucas 13, 26. Muitos dirão o que está em Mateus 7, 22, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mateus 7, 22. Mas a resposta será, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, vós que viveis no pecado consciente. Meu querido irmão, nesta vida não tiveram comunhão com Jesus. Tiveram comunhão com a igreja, eram membros da igreja, mas não comunhão com Jesus. Por isso não conhecem a linguagem do céu. Não, eles são estranhos às alegrias espirituais. As palavras mais tristes que caíram nos ouvidos mortais são aquelas da sentença, não vos conheço. Mateus 25, verso 12. Meu querido irmão, minha querida irmã, unicamente o batismo do Espírito pode nos habilitar para entrar no céu. Não podemos ficar fora da festa nupcial do noivo com a sua igreja. Não podemos deixar que isso aconteça conosco. Não podemos ficar fora da festa que ocorrerá na segunda vinda de Jesus. Ser excluído do céu por causa da nossa negligência? Não, não pode. Jesus está nos oferecendo de graça tudo o que precisamos. O amor, o ouro provado no fogo, a vestimenta branca da justiça dele e o óleo do Espírito Santo são mercadorias celestiais que nos são disponibilizadas gratuitamente pelo sangue de Jesus. Precisamos estar prontos para encontrar Jesus quando for proclamado o clamor da meia-noite, eis aí vem o esposo.
Meu querido irmão, nossas lâmpadas precisam estar acesas, cheias do óleo do Espírito Santo. E hoje é o momento para encher nossa vida do Espírito Santo. Não podemos viver separados de Jesus. Apocalipse 3:20 diz que Laodiceia tem Jesus fora. Tem Jesus fora, do lado de fora. Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Que triste cena ter Jesus do lado de fora do nosso coração, da nossa vida. Jesus batendo a porta do nosso coração, pedindo entrada. A carta de Laodiceia termina sem dizer quem abriu a porta e deixou Jesus entrar. Meu querido irmão, você e eu somos laodiceanos, mas precisamos abrir a porta do coração, deixar que Jesus entre e faça festa na nossa vida. Sei conosco, queridos, a religião do nosso Senhor Jesus Cristo significa mais do que o perdão dos pecados. Significa remover nossos pecados e encher o vácuo, encher o vazio com as graças do Espírito Santo. Significa iluminação e regozijo e alegria em Jesus. Significa um coração despojado do próprio eu e abençoado pela presença permanente de Jesus. Quando Jesus reina na alma, existe pureza e libertação do pecado. O Espírito Santo prometido por Jesus traz paz perfeita, traz perfeito amor, traz segurança perfeita. A beleza e a fragrância do caráter de Jesus será manifestado na minha e na sua vida. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, verso 1. Esta é a mensagem dada aos que saem ao encontro do esposo. Cristo vem com poder e grande glória, vem com a sua própria glória e com a glória do Pai. Vem com todos os santos anjos, ao passo que o mundo todo estará mergulhado em trevas. Haverá luz em todos os lares santos. Eles hão de captar os primeiros raios de luz da segunda vinda de Jesus. De fronte erguida, com júbilo, alegria, porque a nossa redenção se aproxima. Sairemos ao encontro do esposo dizendo: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Isaías 25 e o verso 9. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, dizendo: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glórias, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Já a sua esposa se aprontou, está falando de você e de mim. Nós somos a esposa de Jesus, ele vem nos buscar, nós vamos entrar com ele na festa nupcial. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versos 6, 7 e 9. Porque Jesus Cristo está voltando, meu querido irmão. E você está sendo convidado para as bodas do Cordeiro, para ser vestido com as vestimentas brancas da justiça de Cristo, para ser impregnado do amor verdadeiro de Jesus Cristo e batizado pelo Espírito Santo. Este é o apelo de Jesus para você, hoje. Aí vem o esposo. Encha-se do Espírito Santo. Busque o batismo do Espírito Santo cada dia. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, entrarão nas bodas com Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Este é o meu apelo, esta é a minha oração. Deixe-me orar com vocês. Meu querido Pai que está nos céus, meu querido Jesus, querido esposo, querido noivo, que está para voltar, nós estamos aqui aguardando a tua vinda. Mas estamos aguardando a tua vinda, confessando os nossos pecados e buscando o batismo do Espírito Santo. Enche-nos do teu amor, veste-nos com a tua veste de justiça branca, imaculada e sem ruga. E batiza-nos com o Espírito Santo, pois nós suplicamos em teu nome, Jesus. Amém e amém.
deixo com vocês, meus queridos irmãos, a paz do meu Jesus. Amém.